Em 1970, uma mulher chamada Norma McCorvey entrou com um processo contra o estado do Texas, nos Estados Unidos, pedindo o direito ao aborto. Ela estava grávida e alegava que tinha sido estuprada. Naquela época, o governo do Texas proibia o aborto e por isso ela precisou apostar numa disputa judicial. Aquele caso virou emblemático e até hoje é determinante para a legislação sobre aborto nos Estados Unidos e também gera uma repercussão popular e cultural global. Ficou conhecido como Roe versus Wade. Isso porque a mulher grávida, a Norma McCorvey, ela usou um pseudônimo naquele momento. Se autorizou que ela fizesse isso, inclusive no âmbito judicial, em razão da repercussão do caso e dos riscos que ela corria expondo o nome real publicamente. Esse pseudônimo era de Jane Roe. Ao mesmo tempo, você tinha do outro lado, representando o estado do Texas, uma figura chamada Henry Wade. Ele era fiscal de distrito do condado de Dallas. E estava lá para defender que o aborto continuasse irregular, que ela não pudesse realizar o procedimento. Gente, esse caso se tornou muito emblemático porque recebeu muita atenção da imprensa, porque virou um embate jurídico longo que chegou à Suprema Corte em 1973, cada um recorrendo de um lado até chegar na mais alta instância. É evidente, em 73, a Jane Roe, nome real que a gente só descobriria anos depois de Norma McCorvey, ela teve o seu filho e foi para adoção. Só que o caso geraria repercussão para todos os outros seguintes. A Suprema Corte não estava decidindo uma questão individual, estava decidindo uma questão individual de repercussão geral. E a decisão foi extremamente impactante. A Suprema Corte entendeu que a mulher estava amparada ao direito da privacidade, sob a cláusula da 14ª emenda da Constituição. Basicamente, o entendimento é de que não caberia ao Estado cercear uma questão que a Suprema Corte avaliou naquele momento como de foro íntimo: o direito de uma mulher abortar. A partir do momento em que se decide aquilo em 73, o aborto passa a ser legalizado em todos os estados dos Estados Unidos. No ano de 1992, a questão chega de novo à Suprema Corte e mais especificações são estabelecidas. Se coloca o entendimento de que o aborto ele era legalizado e poderia acontecer até o momento em que o feto não fosse capaz de sobreviver fora do útero da mulher. O entendimento geral é de que isso acontece em 22 semanas de gestação. Mas não tem um consenso total a respeito disso, e em razão dessa brecha, muitos estados foram modificando a legislação, especialmente os mais conservadores, para estabelecerem um prazo menor que 22 semanas, dizendo que o feto não conseguiria sobreviver fora. Se algum estado quisesse que o aborto fosse permitido por mais tempo, ficava a jurisdição ali das assembleias estaduais e dos governos estaduais, variando ali conforme o espectro político de cada região. Gente, esse caso ele fez com que há 5 décadas o aborto ficasse legalizado por lá, fez também com que se influenciasse nessa mesma decisão em vários países do mundo, fez com que se revisse os pensamentos a respeito desse tema, na cultura, em todo lugar, inclusive no âmbito jurídico. E nas últimas semanas a gente começou a ver uma reviravolta. Estados conservadores com governadores republicanos e maioria de republicanos nas suas assembleias começaram do nada a aprovar, do nada não, mas começaram a aprovar uma carga gigantesca de leis impedindo o aborto. Aí você fala, bom, mas a Suprema Corte tinha estabelecido como um direito, os estados poderiam contrariar isso? Fizeram se utilizando de algumas brechas, né? Talvez um dos exemplos mais emblemáticos seja o do estado do Kentucky. Agora, no meio de abril, Kentucky foi o primeiro estado estadunidense que aprovou uma regulamentação que inviabilizou a realização do aborto. Eles estabeleceram 2 regras que tornaram tudo muito complicado. A primeira é de que o Gabinete de Serviços de Saúde e Família do Estado teria que certificar os fornecedores de pílulas abortivas. E enquanto eles não fossem certificados, não poderiam oferecer os abortos medicamentosos. É só não certificar ninguém que nenhum aborto é feito.
Em paralelo a isso, se estabeleceu também que os restos fetais fossem cremados ou enterrados. E isso também inviabilizaria, do ponto de vista logístico e de custo, que várias clínicas realizassem o procedimento pelos valores atuais, fazendo com que os mais pobres não tivessem mais acesso ao procedimento. Isso que aconteceu no Kentucky se replicou em vários lugares, se replicou no Texas, em vários desses lugares com legislações muito mais rígidas que basicamente proibiram o aborto, contrariando o que estava estabelecido pela Suprema Corte. O que acontece num caso desses? A lei vai parar na justiça e se coloca lá o precedente aberto pela Suprema Corte e se derruba. Só que não é à toa que esses estados, governados há décadas pelo Partido Republicano, e que há décadas têm a maioria dos seus representantes e eleitores contra o aborto, a legalização do aborto, estão fazendo isso só agora. Eles estão fazendo isso só agora porque o caso voltou para a Suprema Corte. O caso Roe versus Wade voltou para a Suprema Corte na esteira de uma contestação no estado do Mississippi a respeito da proibição do aborto em até 15 semanas. Né? Essa contestação pedia para que o aborto fosse proibido após 15 semanas. Se revisse o caso anterior, a decisão anterior, e se colocasse inclusive um limite rígido. Essa contestação do Mississippi estava na Suprema Corte lá, só que com uma diferença comparado a 50 anos atrás. Ironicamente, uma Suprema Corte mais conservadora do que há 50 anos atrás. Uma Suprema Corte que contou com 3 juízes indicados pelo Donald Trump e que está com maioria conservadora. Ampla maioria conservadora. E é muito diferente aqui do Brasil. Se aqui no Brasil a gente criou o hábito estranho no mundo inteiro de ter as sessões do Supremo Tribunal Federal exibidas ao vivo na televisão, no exterior elas não costumam ser exibidas nem gravadas. No exterior, com frequência, nem a transcrição dos encontros das Supremas Cortes são colocados. Em muitos casos, como no caso dos Estados Unidos, os votos dos juízes não são divulgados publicamente. Decisões em 4 paredes, o resultado final vem a público. Para aí. Só que a gente sabe que a maioria é conservadora, que o resultado mais provável era uma revisão a respeito do tema. Os republicanos, sabendo disso também, começaram a aprovar essas leis onde eles têm maioria e onde eles têm o governo estadual também. E ontem veio a grande bomba, uma mudança que vai impactar totalmente na questão do aborto em si, mas que vai criar uma crise política nos Estados Unidos, que pode ter reflexos nas eleições parlamentares do fim desse ano e também nas eleições presidenciais de 2024. Gente, o site estadunidense Político, ele obteve o que seria o rascunho da opinião majoritária da corte sobre o tema, escrito pelo juiz Samuel Alito. E esse rascunho indica a derrubada da decisão do caso Roe versus Wade. A derrubada do direito ao aborto estabelecido, não importando a decisão das assembleias estaduais e dos estados. Por 5-3. Não está claro um dos votos, a gente tem lá o total de 9 integrantes da Suprema Corte. É o seguinte, o que é esse rascunho? Lá você tem os juízes se reunindo para uma argumentação oral a respeito do que está sendo julgado. Eles fazem essa argumentação e dão votos. Uma espécie, seriam votos prévios. Um juiz é designado para escrever a decisão, argumentar. E depois isso vai ser formalizado. Na prática, no geral, quando você tem esses votos prévios dados, você tem um resultado estabelecido. O resto, basicamente, é você ajeitando tudo para oficializar a decisão, que vai ser colocada a público depois. Mas você pode ter mudanças nos votos nesse meio tempo, você pode ter questionamentos a respeito de como o rascunho foi escrito e tanto mais. O político basicamente vazou esse rascunho, com uma indicação de maioria para determinado lado. E aí, primeiro ponto, gente, sem precedentes um vazamento desse tipo. Sem precedentes na Suprema Corte dos Estados Unidos. Essas deliberações internas entre os juízes, elas são dos segredos mais grandiosos de Washington. Não vaza, nunca vazou, é a primeira vez. E aí começam questionamentos. Quem vazou? Por que vazou? Quais serão as consequências desse vazamento?
Tem várias apostas. Alguns apostam que isso seria uma tentativa dos juízes mais progressistas que estavam saindo derrotados de tentar convencer alguém a mudar de voto. Outro lado coloca que a ideia seria justamente a oposta. Seria um juiz conservador que não quer que o caso gere uma repercussão muito negativa e que alguém mude de lado, e que por isso resolveu criar um terremoto gigantesco, colocando todo o enfoque da opinião pública no fato de ter ocorrido o vazamento e não na decisão em si. Por enquanto é tudo chute. A gente ainda não tem declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nem nada disso. Olha, quando eu citei para vocês o caso do Kentucky, a gente já tem quase metade dos estados por lá que estão prestes a aprovar leis que proíbem o aborto, e você tem muitas outras que já estão promulgando medidas que regulamentam o procedimento. Com a decisão da Suprema Corte se consolidando ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses, a gente não sabe bem quando isso vai acontecer, estava previsto para acontecer em meados do mês de junho, talvez agora adiante ou adia, a gente não sabe. Você vai ter basicamente a decisão repercutindo de forma imediata, visto que as leis nesses estados vão deixar de ser contestadas, elas já estão estabelecidas e já estão aprovadas. Os Estados Unidos realizaram em 2017 862 mil abortos. Isso deixa claro sobre o tamanho do impacto direto dessa lei na realização do procedimento para as mulheres lá. E quando a gente fala de política e opinião pública, você tem já há muitos e muitos anos, basicamente, uma população bem dividida. A maioria favorável à legalização do aborto, é o caso de 60% dos estadunidenses, que acreditam que na maioria dos casos, ou em todos, ele deve ser legalizado. E você tem do outro lado os 40% que são contra. Esse é um dado da Pew Research Center que foi realizado no ano passado. E há uma divisão muito ligada à questão partidária. No Partido Democrata, 80% dizem que o aborto deve ser legal em todos ou na maioria dos casos, contra 35% que dizem o mesmo no Partido Republicano. Gente, eleição parlamentar no fim do ano. Isso se coloca como uma derrota ao Joe Biden, que a gente ainda não sabe exatamente como vai interferir nessa eleição parlamentar. Há o enfraquecimento do Biden hoje, e há uma tendência que o Partido Democrata perca a maioria na Câmara e no Senado. Alguns defendem a tese de que esse acontecimento vai enfraquecer ainda mais o Biden, vai deixar seu eleitor mais revoltado e vai pilhar ainda mais e enfervecer ainda mais o eleitor republicano, especialmente o eleitor republicano trumpista. Há, de outro lado, talvez a opinião de que isso faça com que os democratas abram o olho e se engajem mais numa campanha. A rejeição ao Biden dos próprios democratas talvez fique ofuscada com uma rejeição agora maior também para os republicanos que já eram rejeitados por ele com essa decisão. E a gente tem do outro lado um Trump que deixa o seu setor no Partido Republicano mais enfervescido, aumenta suas tendências de ganhar no processo de prévias para concorrer à presidência em 2024 novamente. Então, a forma como isso vai se refletir no jogo político, ela ainda é bastante incerta. Há uma tendência de fortalecimento de Trump nos republicanos e controvérsias a respeito do que vai representar para o Partido Democrata a curto prazo agora nas eleições parlamentares. A repercussão disso para as mulheres dos Estados Unidos vai ser direta. Vai ser uma repercussão para quem não tem dinheiro, porque quem tem dinheiro vai poder continuar viajando para Califórnia, Nova York e outros estados democratas para realizar o procedimento de aborto. Quem não tem dinheiro, que não vai ter alternativa, que não vai poder ir para um estado em que o aborto continuará regulamentado. Porque essa decisão da Suprema Corte sendo colocada, ela não impede que o aborto seja feito, tá? Ela basicamente não torna mais obrigatório que os estados aceitem o aborto. Coloca como decisão dos parlamentos e dos governos estaduais apenas. Que é o que está embasado aí no rascunho da Suprema Corte, inclusive. E, claro, a coisa do vazamento, aí nos próximos dias a gente já vai ver qual vai ser o tom. Os democratas estão defendendo a aprovação de uma lei federal que regulamente o entendimento do caso Joe versus Wade, mas isso é muito improvável que ocorra, e deve ter ali um reforço nos estados para a criação de leis estaduais mais sólidas em defesa disso, quando esses estados são governados por democratas. É isso, gente. Qualquer momento estou de volta com mais informações. Um abraço e até a próxima.